Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Marília. Gente, é um prazer enorme estar com a Marília aqui de novo. É, eu diria para vocês assim, é um amadurecimento, né, do próprio Longe Talks, onde a gente convidou a Marília acho que um ano e meio, dois atrás. A Marília veio, já veio duas vezes. E ela sempre traz assuntos tão, é, tão importantes. E essa semana, quando a gente fez o convite, eu não poderia deixar de, de ressaltar isso. Era o cenário que estava acontecendo e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Marília. Então, muito obrigada, Marília, de ter aceito o convite para vir falar sobre esse tema. E agora é com você, Jéssica, pode. Maravilha. Marília, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para nós, né? Você já esteve conosco, então, gente, para quem está nos assistindo pela primeira vez, a Marília aqui já é nossa parceira desde há muito tempo, então a gente vem nessa construção e a gente sempre traz pessoas que já estiveram conosco para falar de diversos assuntos que são pertinentes, assim, para o que está acontecendo no momento. E hoje a gente trouxe a Marília novamente para a gente falar de algo que tem sido notícia. Mas antes de eu me adiantar, eu vou pedir para a Marília se apresentar para quem não a conhece. Então, Marília, é contigo. Obrigada, Eliane e Jéssica. É uma delícia poder estar aqui com vocês novamente nesse canal que é tão legal, que traz tanto conteúdo, tanta gente que é importante na área da longevidade, né? Então, eu me sinto também honrada de estar aqui novamente participando, do canal. Bom, eu sou, na minha formação de base, terapeuta ocupacional, eu tenho mestrado em gerontologia e sou especialista em gerontologia, titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E eu, além de atividades na docência, como palestrante, eu trabalho bastante com famílias na área do cuidado. Então, o que eu tenho chamado hoje do meu trabalho principal é o trabalho na mediação para o cuidado, em que eu faço todo esse olhar para o cuidado de uma maneira bastante abrangente, nas suas várias dimensões, né? Então, não é exatamente daquele cuidado técnico que nós estamos falando, seja na área da gerontologia ou da terapia ocupacional, mas no cuidado com esse olhar multidimensional, que eu acho que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. Exatamente. E a gente tem visto, né, ultimamente, todo mundo sabe, ou pelo menos tem uma noção, né, Marília, que o Japão, ele é um exemplo de longevidade, né? Muita gente fala em Okinawa. Para quem não conhece, Okinawa é uma, né, zona azul, né, que a gente tem 5 zonas azuis no mundo, ou blue zones, como está registrado, mas são zonas no mundo inteiro que são mais longevas, são as mais longevas do mundo. As pessoas que moram nessas comunidades, elas vivem muito mais que o restante da população e vivem com qualidade. Não é só viver mais, é viver mais e viver bem melhor que nós, né? Eu digo nós porque a gente não está aí incluso dentro dessas zonas e provavelmente não tem todos os hábitos que essas zonas elas trazem aí como hábitos importantes para uma longevidade com qualidade. E aí a gente já começa a olhar o Japão também com outro olhar, que ultimamente tem saído algumas notícias em relação ao cuidado, né? E o quanto que, por mais que a gente acredite que o idoso é muito mais valorizado nessas regiões, como o Japão, por exemplo, a gente está começando a ver outra face. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, Marília, sobre essas reportagens, porque são reportagens que trazem, né, a questão da sobrecarga do cuidado, que trazem, inclusive, a gente já até comentou em outra conversa, né, que muitos idosos estavam cometendo crimes para poder ir para a cadeia no Japão para poder ter uma alimentação, para poder sobreviver, para poder viver, né? Viver não, mas sobreviver,
porque lá a gente sabe que por o índice de longevidade ser muito alto, isso também acaba sendo um problema, né? Porque eles também não estão preparados, apesar de serem muito mais longevos que nós. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Marília. Muito bom, vamos lá. O que a gente tem visto nessas notícias são esses casos de crimes que acontecem dentro dos domicílios, né, em que um cônjuge, um filho, uma filha mata a pessoa idosa, né, e, e mata e assume, né, claramente que isso aconteceu, porque estava no seu limite, né, porque não aguentava mais exercer essa função de cuidador. Quando a gente olha para o Japão, e eu acho que aí é muito importante a gente falar dessa questão cultural, né? Porque aqui no nosso mundo ocidentalizado, a gente sempre olhou a cultura japonesa como uma cultura muito sábia, de muita filosofia na sua base, em que havia toda uma questão hierárquica familiar e de muito respeito, em que o filho mais velho assumia essa responsabilidade pelo cuidado dos pais idosos, né? Mas se a gente olhar para esse contexto global de hoje, a gente já consegue enxergar aí uma série de elementos que vão impactar diretamente na função do cuidador e na qualidade do cuidado, né? Então, a gente tem questões importantes de saúde mental que a gente já vem observando no mundo todo, né? Não só entre jovens, mas também entre as pessoas mais velhas. Uma questão de uma conta de previdência social que não fecha em basicamente nenhum lugar do mundo, então que impacta muito financeiramente a vida das pessoas que cuidam. E eu sempre falo nas aulas, nos congressos, onde eu vou palestrar, que cuidar não é fácil nem barato. Então, isso pode ser mais impactante para países como o nosso, né, numa economia que de país em desenvolvimento, a gente lida com uma desigualdade social bastante grande, mas nos últimos anos, sobretudo da pandemia para cá, nós temos visto também uma alta de inflação e um empobrecimento da economia até entre países desenvolvidos. Então, isso tudo impacta no cuidado. Por isso que quando eu menciono o cuidado como multidimensional, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, para não romantizar o cuidado, né? Que isso também é bastante comum. Eu cuido com amor, eu cuido com carinho. Eu digo, olha, cuidar pode ser muito gratificante, e que bom quando é assim, né? Mas o cuidado, ele também pode ser muito difícil, emocionalmente, existencialmente e financeiramente. Então, esses cuidadores do Japão que chegam nesse ponto, né, de cometer o crime para abreviar o sofrimento daquela pessoa, né, que muitas vezes já está acamada, já não se comunica mais, né, ou está com um declínio funcional, cognitivo muito avançado, já perto, né, desse momento da morte. Eu fico imaginando o tamanho do sofrimento para essa pessoa que cuida, mas em lidar realmente no seu cotidiano com essa presença constante da morte, né? Será que é hoje? Será que é daqui uma hora? Será que é amanhã, né? E o quanto isso afeta profundamente a saúde mental dessas pessoas. Nossa, você trouxe aqui questões que, principalmente, eu com 65 anos começo a pensar. Primeiro, né, você falou uma coisa muito que para mim é muito pertinente, falar da romantização que a gente tem ainda sobre esse aspecto do cuidado. A outra coisa também um pouco, não sei se cultural brasileiro ou porque veio, né,
A gente achar que, às vezes, aqui também por questões financeiras, eu acredito, você vai poder me dizer isso melhor, mas a gente achar que o cuidador acaba tendo, principalmente o que está no ambiente familiar, que ele vai ter que assumir isso no papel de cuidador, além de familiar, de cuidador. E aí isso me chama muito a atenção, porque assim, nós estamos com gerações que estão sendo, que nasceram diferente, em diferentes condições, que a gente também não pode, porque era assim, tem que ser assim. Não, eu hoje já consigo ter uma clareza de que os meus filhos não terão esta obrigação. E porque eles têm vida. Ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, mas espera aí, eu vou precisar de um cuidador. Se eu conseguir ter essa, vamos dizer assim, essa estadia longeva que eu pretendo, eu vou precisar de um cuidador, e não é problema nenhum. Mas o que isso significa, né? Num ambiente das relações familiares, das relações do próprio cuidador e da relação financeira. Porque eu acho isso tão complicado, porque eu vejo hoje, eu infelizmente não tenho mais pai nem mãe, mas eu vejo amigas minhas falando do que e olha que são pessoas que têm condições, assim, não são pessoas do valor que é financeiramente para manter um idoso sob cuidado. E não é que é um idoso extremamente dependente, com demência, não é isso, ele só precisa de alguém ali na fase de cuidador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso, de uma certa maneira, também me faz refletir, já que eu estou mais próximo disso do que não. Pois é, né? Então, a gente volta, acho que, para uma questão inicial mais profunda, que é aquela da necessidade da gente mudar o mindset, né? Da gente entender que a longevidade, ela vem como um grande presente, né? Nós nunca vivemos tanto, mas com muita consciência dos impactos que essa longevidade traz, né, e de possíveis desafios que vêm junto, pensando também que hoje a gente sabe, a grande maioria dos estudos mostra isso, que nós também somos muito responsáveis pela nossa própria longevidade. Então, assim, qual é o estilo de vida, né, que a gente tem hoje, porque hoje até para síndromes demenciais a gente sabe que o estilo de vida é um fator mais importante do que a genética, que era algo que se pensava até recentemente. Uma outra questão cultural também, e que eu acho que a gente se esquece, é que ao longo do nosso curso de vida, porque envelhecimento é processo, né? Eu falo isso para os meus alunos o tempo inteiro. Falo, gente, ninguém está com 20 anos e vai dormir e acorda com 70. É processo. O que acontece que agora, com o advento da longevidade, nós estamos convivendo cada vez mais com essas multigerações, né? Dentro da própria família, no ambiente corporativo, e a gente continua não se dando conta desse processo. Então, essa pergunta da Eliane, como é que vai ser, né? Será que eu vou precisar de cuidados? E se eu precisar, quem é que vai cuidar de mim? Porque nós não temos mais essa, eu nem sei se essa seria a palavra correta, suficiência familiar que a gente tinha lá no passado, em que uma mulher da família muitas vezes nem se casava para poder assumir os cuidados, né, das crianças, das pessoas idosas e dos doentes da família. Então, não à toa, a gente teve que pensar mesmo numa política nacional de cuidados, porque se a gente não começar a olhar seriamente para isso, e na minha opinião nós já estamos atrasados, porque ainda não temos aqui a regulamentação da profissão do cuidador,
né? O Estado não está organizado para prover esses cuidados. Na cidade de São Paulo, a gente tem vários programas decorrentes de políticas públicas que são bem legais, como o PAI, o Programa Acompanhante de Idosos, mas que não atende à necessidade, né, de todos os idosos. E nós temos que pensar também nos idosos que cuidam de outras pessoas idosas. Então, esposas que são cônjuges, que já estão com 75, 80 anos, cuidando de maridos com 90, né? Ou de filhas com 70 anos, cuidando de mães com 90. E aí, a gente volta para aquela questão, quer dizer, à medida que a idade avança, isso pode aumentar a necessidade de cuidados, e quando essa esposa ou essa filha abre mão do autocuidado por conta da sobrecarga do cuidar do outro, o que acontece é que ela, provavelmente mais cedo, vai demandar cuidados. Então, quando a Eli diz é complexo e é difícil, é complexo e é difícil. E é isso, é caro também, né? Porque quando a gente não tem um Estado que assuma essa cadeia de cuidados, olhando para todos esses fatores envolvidos, né? Essa multidimensionalidade, o que te resta é optar pelos serviços privados. E os serviços privados não são baratos. Que uma pesquisa nos Estados Unidos, ela mostrou que 63% dos cuidadores, eles morrem até 4 anos antes de quem é cuidado. E uma pessoa que depende de cuidados, geralmente ela vai depender de cuidados em torno aí de 20 anos. Então é cansativo, por mais que você se dedique por amor e romantize a situação, gente, isso é cansativo demais. Então a gente também precisa dar espaço. As pessoas, tudo bem, né? Se sentir cansado também no cuidar, né? A gente não pode julgar. A gente, enquanto profissional, a gente não deve julgar, porque a gente sabe o quanto que é difícil o outro lado também, né? E o que a gente pode fazer é orientar em relação a alternativas, né? Então, assim, a gente tem hoje, não são em todos os estados brasileiros, mas, e nem em todas as cidades, muito menos, né? Se a gente não tem nem profissional da área da saúde para suprir tudo isso, quiçá órgãos que possam suplementar aí a tua atuação enquanto cuidador. Mas a gente tem alguns programas já que começam, então assim, aí fica, né, até uma sugestão para os profissionais buscarem esse tipo de programa e incentivarem, né, esse tipo de programa, fazer movimentos que gerem programas como esse, como o PAI, que a gente tem em São Paulo, que é um programa que fornece cuidadores, né, para quem não tem condição. A gente tem também centros-dia, que são uma forma de você diminuir a sobrecarga de cuidado, né? Isso a gente está falando que tem tanto por parte do governo quanto particulares, né? Então, assim, são algumas maneiras que a gente tem. E tem uma outra questão que é o Aging in Place, né, Eli? Que a gente já trouxe aqui também. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Marília. Então, quando eu falo dessa questão do cuidado com esse olhar multidimensional, né, olhando da perspectiva do cuidador, ele vai ter, sim, impactos físicos, por exemplo, de coluna, de dores crônicas, se ele não for aprender direitinho como fazer a mobilização e a transferência de uma pessoa, né? Ontem, eu e meu marido jantamos com um amigo querido que mora em outro estado e estava em São Paulo a trabalho, e ele estava dizendo, porque a minha mãe, ela está com 87 anos, ela nunca gostou de academia, nunca se exercitou nem nada, e agora está com problemas muito graves de mobilidade, e aí é uma dificuldade para ela levantar do sofá, e a cuidadora tem que puxar ela pelos braços, ela tem uma cuidadora particular, né? Uma cuidadora remunerada ou formal, mas aí puxar pelos braços, aí eu escutei aquilo, me deu até assim uma aflição, porque a gente sabe que essa não é a melhor maneira de mobilizar, né, uma pessoa idosa. Porque é ruim para o cuidador e é ruim também, porque você está puxando uma pessoa pelos braços, né? Assim, isso dá impacto de ombro, de cotovelo, de punho, né?
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem falar muito bem sobre essas questões. Mas, para além disso, como você mencionou, Eli, a gente acaba lidando com outros fatores, que são esses fatores afetivos, emocionais e existenciais. Então, ao longo da minha jornada, lidando com cuidadores familiares e com cuidadores remunerados, muitas vezes eu escutei de familiares cuidadores o seguinte: ninguém perguntou se eu queria cuidar, mas de repente isso caiu no meu colo, porque um mora fora do Brasil, o outro trabalha demais, o outro já tem problemas financeiros, mora num lugar pequeno, não consegue. Então, assim, naturalmente, eu fui a escolhida ou escolhido pela família. Eu entrevistei cuidadores que vinham com certificados dizendo, não, eu fiz o curso. E aí, quando eu ia olhar, era um curso de 4 horas, de 8 horas. Como é que eu vou ter um olhar global para algo tão complexo, que é o processo de envelhecimento, que é dinâmico, é multidimensional, né? Assim, com uma formação de 4 horas, sendo que a formação que eu aprendi a fazer com a IEDA era de 160, no mínimo. Então, vocês vejam a dificuldade que a gente ainda tem, né? Quando também se pensa, então, já que não tem família suficiente para fazer isso, como é que eu organizo essa rede de cuidados? E esse é um problema que não é enfrentado só dentro do domicílio, né? As instituições de longa permanência também têm dificuldade. E hoje em dia, muitas dessas agências de cuidadores e também as próprias instituições de longa permanência optam por fazer o treinamento e a qualificação dos profissionais que vêm trabalhar, né, com elas, porque... E aí, o que eu costumo dizer é o seguinte, você precisa fazer um banho no leito, se você olhar uns 4 vídeos do YouTube, você vai aprender a fazer um banho no leito. Mas a gente não está falando só disso, né? Como foi a fala da Eli, eu não estou... Quando eu vou olhar para essa questão, eu não vou olhar só para o cuidado físico, né? Esse cuidado é multidimensional. E aí, lidar com essas competências socioemocionais desses cuidadores, isso o vídeo do YouTube não vai ensinar, né? Nós estamos lidando com pessoas e pensar nessas relações humanas, né? Porque o cuidador é pessoa, a pessoa receptora desses cuidados é uma pessoa. Que relações e que vínculos essas pessoas têm, né? Então, o cuidador que é remunerado, ele também vai fazer um vínculo com essa pessoa receptora desses cuidados. Muitas vezes vai se apegar, muitas vezes vai sofrer com as dificuldades que essa pessoa está enfrentando. E quem está cuidando da saúde mental desse cuidador remunerado? Ninguém também. Quem está supervisionando esse trabalho para dizer, olha, eu estou percebendo que agora você está emocionalmente sobrecarregado, vamos falar sobre isso, vamos cuidar. Isso ainda não existe, né? Então, sim, nós temos hoje serviços que proliferam, né, que vão adiante, serviços muito bons, inclusive, mesmo na rede pública, de centros de convivência, de centros-dia, mas ainda é muito aquém do tamanho da demanda, né, e da necessidade de entendimento desse olhar multidimensional para o cuidado. A professora Helena, que é da sociologia da USP, ela fez uma pesquisa sobre cuidadoras remuneradas, né, sobre o trabalho do care. E eu gosto muito de uma fala dela, essa pesquisa virou um livro, e eu gosto muito de uma fala dela que diz que é muito complicado transformar a palavra care em um cuidado, porque care é um termo polissêmico, ele envolve múltiplos sentidos. Porque eu posso usar a palavra cuidado para chamar a atenção, olha, cuidado, leva um casaco, tá frio, né? Eu posso usar como cuidado efetivo, eu posso usar em termos de perigo, né? Então, a gente precisa olhar para esses muitos significados do cuidado. E
e entender onde é que estão esses gaps, né? A partir daí desenvolver programas mais assertivos. E voltando para a mediação do cuidado, é isso, olhar para essa comunicação também, né? Muitas vezes dentro de uma mesma família tem lá mais de uma pessoa que conseguiria cuidar, mas tem uma que é mais controladora, que acha que só ela vai saber cuidar como precisa, tem uma que tem uma outra expectativa, né? Tem outra que acha que, tá bom, então se está sendo cuidado, eu posso interferir menos. E aí aquelas coisas não ditas, não alinhadas, esses desejos, necessidades, expectativas que não são conversadas, ficam ali latentes e acabam, muitas vezes, sobrecarregando ainda mais aquele cuidador, né? E levando a uma exaustão a ponto dessas situações lamentáveis, como a gente viu aí nas notícias sobre o Japão. Nossa, fantástico. Foi para mim uma reflexão. Eu sempre digo que o Longe Talks me traz o prazer de ser uma das primeiras a sentar na cadeira para assistir, porque eu participo enquanto telespectadora mesmo e aprendo muito. E aí pensar sobre essas facetas do cuidado e como eu vou... e eu acho que fica aqui um alerta, gente. A gente não precisa chegar no ponto que o Japão chegou. Não precisamos, a gente só precisa pensar. E aí é um convite também para todo o público, para as políticas públicas, para todo mundo, porque, sem exceção, viveremos mais e não tem jeito. Então, vamos pelo menos melhorar isso, né? Com um propósito, lógico. Obrigada, viu, Marília, por estar conosco, por falar desse tema tão importante, né? E que a gente precisa parar para pensar, gente. É realmente uma reflexão necessária. Então, muito obrigada.